É só a gravação. Eu vou achar aqui. O tempo secou, né? Pelo amor. Mas vamos lá. Então todo mundo lembra da aula passada quando a gente falou das demandas térmicas e demandas elétricas. Na verdade eu puxei aquele mesmo exemplo que a gente viu aqui no começo, para a gente começar a calcular os parâmetros. Né? Na verdade, para a gente, o primeiro passo nosso é calcular o parâmetro alfa, que é a relação. Opa, tá aqui. Só para reforçar mais uma vez, entre a energia, né, entre o consumo de energia elétrica e o consumo de, desculpa, de energia térmica. Deixa eu permitir mais gente para entrar aqui. Então, só dando aquela, né, a gente fazendo aquela relembrada. Então, como eu falei para todo mundo, para o pessoal conseguir aí as demandas térmicas, né, elétricas e térmicas, porque o primeiro passo que a gente vai fazer para escolher a tecnologia é calcular o parâmetro alfa. Aqui a gente tem a curva de demanda, né, térmica e elétrica, e aí a gente vai lá para frente. Tem mais gente querendo entrar. Aí. Eu puxei ali toda mês a mês, né? Esse gráfico aqui está na forma de uma tabela. Mês a mês, qual foi a demanda elétrica em megawatt? Tá? Então começa aqui 12, 12, 10, 10, 12, 11. Enfim, eu tenho uma média aqui de 10,83 kW elétricos, que foi que essa planta consumiu mensalmente nesse ano, né, que eu estou tomando como base para o meu projeto. Onde eu tenho uma máxima de 12 e um fator de carga elétrico aqui de 0,9, que é um fator bom. Aqui na térmica aqui, eu fiz a mesma coisa, né? 25, 25, 23, até chegar aqui numa média que deu aqui 23. O fator de carga é 0,92. Eu não estou colocando o fator de carga aí, mais ilustrativo. Tá joia? Mas o importante é a gente ver que tá tendo, não tem muita variação, né? Não tem muita variação no ano, mas a gente tem uma demanda de 23 térmico e uma demanda de 10,83 elétrico. Então eu vou fazer o quê? Calcular o parâmetro alfa. Não, o elétrico. Opa, desculpa que está invertido, tá? Aqui é o 10,83 e aqui o 23. Aqui está ok. Então, quando eu divido o elétrico pelo térmico, eu vou ter um fator alfa aqui de 0,47. Tem mais gente entrando. Beleza. Então, simples, né? Tem a demanda elétrica, tem a demanda térmica, eu divido a elétrica pela térmica, né, de consumo, e eu tenho um fator de alfa de 0,47 na demanda. Lembrando que alfa sempre é na demanda. E aí, né, vou aqui no beta para escolher a minha tecnologia, né? Tecnologia que vai aí na nossa planta. Então a turbina, eu tenho duas tabelas. Na verdade, essa tabela aqui tem mais uma referência, né? Uma referência aqui em beta, que na verdade tem 3, vai de 0,6 ao 0,2 para o motor a diesel, aqui está, né,
0,586. Na verdade, essa daqui repete essa, aqui eu tenho uma outra tabela. Pela minha planta ali, o 0,47, todos estão abaixo, a microturbina está abaixo. Eu vou aqui pela potência ali né, que é uma potência de 23, mais ou menos, né, a ordem de grandeza aqui, instalação 23, mais ou menos, por enquanto. Vou escolher aqui, então, uma turbina a gás. Mais um entrando. Entrou. Já entrou direto. Beleza. Então ficou claro aqui, eu vi a ordem, mais ou menos a ordem de grandeza aqui da elétrica, né, os 10 aqui, ela vai de 1 a 300, ou seja, eu tenho uma gama muito alta, né, nessa turbina. E vou fazer, aqui eu fiz, tá, poderia ter feito análise aqui também, a turbina a vapor, mas a turbina a vapor, o beta dela é menor do que o alfa. E lembra que a gente falou que a gente quer sempre o beta maior do que o alfa? Né? A gente quer sempre o beta maior do que... Beleza, então. E o motor diesel aqui, ó, ele está bem no limite aqui, né? Está próximo de 10 MB aqui. Então, fazendo análise dessa potência, né, demandada, e do beta, eu falei, não, eu quero uma turbina a gás. Então, esse vai ser o primeiro passo da decisão de vocês. Tendo demanda elétrica e térmica. Beleza? Então, todo mundo entendeu. Coloquei a turbina a gás. E é claro que eu quero aqui uma turbina a gás com maior valor de beta. Eu vou partir dessa referência aqui, que é a referência do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Tá, joia? Escolhi a turbina a gás. Volto todas aquelas contas, né? Qual a energia, a demanda energética anual de calor? 23 megawatts vezes 8.760 horas. Então, eu tenho uma demanda de 201 mil megawatt hora. No ano, tá? Faço a mesma coisa para a elétrica aqui, pego a potência. A potência que estava lá, 10,83, multiplico pela hora. Tenho 94.900 megawatt hora no ano. Né, o quanto que eu tenho de excedente, né, de energia excedente, utilizando uma turbina a gás, ou seja, utilizando o maior valor de beta. Eu vou pegar essa quantidade de calor anual, vou multiplicar pela diferença entre beta e alfa, né, e vou achar esses 106.508 megawatts. Olha, que quando eu venho aqui né, por que isso aqui? Isso aqui é a quantidade que eu estou falando de energia elétrica excedente. Na verdade é o seguinte, é a quantidade de energia térmica que está sobrando que eu posso transformar em energia elétrica. Ok? Então eu posso transformar aqui, disso tudo que está saindo, eu posso transformar aqui 53%, né, em energia térmica. Já lembrando que eu vou trabalhar em quantidade térmica. E quando eu faço esse excedente, ou seja, eu divido aqui a energia pelo número de horas, eu tenho que uma capacidade de instalar um equipamento, no caso eu já decidi pela turbina a gás, né, de 12,2 megawatts. Entendidas essas transformações, essas contas que a gente viu na semana passada somente na teoria? Beleza, então eu vou seguir com o raciocínio. Professor, entendi. Opa! Explica de novo o beta ali, o beta é 1, né? O beta é 1. Ó. O beta... Isso. Aqui, ó. Você entendeu porque escolhi aqui uma turbina a gás, né? Sim, que ele vai de 1 megawatt a 300 megawatts, né? Isso. E o beta dele, aqui nessa referência aqui,
Tá? Eu tenho duas referências, na verdade, nessa tabela. Mas nessa referência aqui, o beta dele vai de 0,6 a 1. Certo? Ok, só adotou um. Eu adotei 1 por quê? Porque eu quero a maior diferença entre o beta e o alfa. Beleza, obrigado. Beleza? É claro que quando eu for comprar o equipamento, né, eu tenho que ter certeza que aquele equipamento dá essa condição. Tá joia? Mas ele pode ser 0,6 também. Mas aqui eu fiz aqui numa conta otimista que o fabricante da turbina ele me consegue entregar uma turbina que tem uma né, metade dela é energia elétrica, outra metade é energia térmica. Beleza? Por quê? Porque eu quero que esse número aqui, ó, o beta menos o alfa, seja o maior possível. Ele só é maior possível se eu tenho o maior beta. Tá? Por que esse raciocínio? Por causa desse slide aqui, ó. Se o beta é maior que alfa, eu tenho excedente de energia, né? Na verdade, energia térmica que pode ser transformada em energia elétrica para ser vendida à concessionária. Então, eu vou ter aquela térmica que eu vou realmente usar e aqui eu vou ter a térmica, né, excedente que eu posso transformar em elétrica. Professor, Oi. tem uma dúvida. Oi. Se no cálculo o meu alfa der 0.015, tá errado? Tá muito Não, não discrepante? tá. Não tá. Porque eu fiz as contas aqui do trabalho lá, que eu tava pesquisando, o beta ele deu maior do que o alfa, então tem excedente, né? Dá pra gente Então, vender esse crédito. Então tá bom, né? Tá tendo aí perfeito. uma correlação, né? Mas qual que foi o seu beta? No beta foi de 0.386. Não, mas é isso. Você já calculou o beta? De onde você Eu fiz achou? um cálculo aqui, eu peguei, eu tentei traduzir o que está escrito no trabalho que está com os termos diferentes, né? Questão de calor consumido, calor produzido, né? E aí eu peguei esses valores e fiz a conta aqui, mais ou menos. Ó, você fez aqui o alfa. O alfa você Isso, tem, que são os dados tem. seus. Tá? Aham. O beta você não tem ainda. Então, o beta eu peguei a energia elétrica produzida, né? Que eles têm de relato ali, o que conseguiu produzir de energia elétrica Hum. e o calor útil produzido, certo? Ah, Foi tá. gerado. Foi gerado, tudo aquilo que gerou. Então, Né? Eles usam o termo gerar. então o seu sistema já tem cogeração. Ele já tem cogeração. Tá. Aquele lá, eu só tô visualizando se essa cogeração realmente é eficiente, né? Então você vai. Então vamos ver agora. Então você já tem o beta. No caso aqui, eu estou escolhendo equipamento pelo beta, beleza? Ah, tá, beleza, pelo Então, beta. qual que é o seu alfa? O seu alfa não, qual que é a sua energia elétrica lá, consumida? A consumida, só um minutinho, deixa eu só. Aqui você usa o termo é QEC, né? Não, a Consumida, peraí. é Deixa eu o, só lembrar aqui. é o W. Peraí, vamos lá. É É, que, WEC. o que. WEC. Isso, aquela que você usou para calcular o alfa. O WEC deu 0.32 megawatts. 0,32 Isso, megawatts. megawatts. São 320 quilowatts? É, Olha lá. 320 quilowatts. É, Deixa eu ver aqui. vamos ver aqui. Só isso mesmo, cara. Mas tudo bem. Então, se É muito foi- pouco, né? Porque aí você pode usar, por exemplo, quanto que deu? 320? 320 quilowatts. Não deu nem um mega, né? Você pode usar aqui, por exemplo, o motor de combustão. Ixi. Qual que é a sua tecnologia lá? É das caldeiras para produção de clinker de cimento. Ah, então a caldeira está produzindo. Ela está produzindo 0,30. Deixa eu ver que é consumida, né? Energia consumida. Tá. Isso é o que a caldeira está produzindo. Não, o que ela está consumindo. O que ela consome é 0,32 megawatts. Então, pelo que eu entendi aqui. Não, todo o seu sistema para produzir o clicker, qual que é o consumo de energia elétrica dele? O consumo de energia elétrica dele para produzir todo o clinker é de 0,32, isso. 0,32 só? Só. Eu achei muito estranho. Eu tô achando estranho também. Porque, putz, É cimento. porque eles usam outros termos nesse artigo, né? Eu vou ter que ler com mais calma, né? Porque. Isso, tá. Porque lá, por exemplo, se você tá falando aí em 0,32, mas vamos repensar aqui. Pode ser a turbina a vapor também, ó, que ele está falando aqui, ó, de 100 a 250, mas é uma turbina pequena. Quanto deu o beta lá que você calculou? O
beta deu 0,386. Então, então ficaria por aqui, né? Aqui é Vai 0,45. ser uma turbina a vapor. Realmente, eles usam turbina a vapor. Eles têm 5 ciclones, né? Tem um monte de sistema de refrigeração para condensação. Isso que a gente tem que pensar. Eu tô achando, para ser uma fábrica de cimento, eu tô achando pouca potência instalada. Olha aí. E é um trabalho já tem uns anos aí já que foi feito. Então seria interessante uma revisão, né? Mas aí, me manda ele. Manda ele Vou para mim. mandar. Eu esqueci de mandar, professor. Peço Tá, desculpa aí. Tá bem corrido. Mas eu vou te tá, mandar ele. tá tranquilo. Se Que quiser, vai. eu fiz os cálculos aqui. Eu posso te mandar também os cálculos. Pode mandar que eu não prometo muito Fechou. rapidamente, não, mas eu dou uma olhada. Não, tranquilo. Tá? Tá tranquilo. A gente está em final de semestre. Mas assim, tudo bem. 320 está aqui, uma caldeira, né? Ele já falou lá que é 0,3. Esses aqui é 0,45. Ó. Então tá dentro, beta. O beta que tem lá. Então você pode ali, né, pensar o quê? Que é uma turbina a vapor mesmo, de contrapressão. Provavelmente ele está usando uma caldeira de recuperação ali. Você entendeu que legal calcular o beta e calcular o alfa e ir pro beta? É muito bacana isso aí. Bacana. Então aquilo que está sobrando ali eu posso transformar em energia elétrica. Sempre eu quero que o máximo, né, o beta, sempre maior do que o alfa, e o máximo maior possível. Tranquilo? Então ele está falando o seguinte, que eu consigo instalar, né, com a minha energia excedente, né, eu consigo instalar uma planta, claro, considerando tudo 100%. Né, consigo instalar uma planta de 12, desculpa, de uma planta, um gerador aí de 12 megawatts, com aquilo que está sobrando. Tá? Para produzir o quê? 106 mil megawatts ano. Vamos lá. Então vamos voltando lá às economias, né? Montar o fluxo. Economia. O custo da energia elétrica. Né? Então, o custo da energia elétrica aqui que esse, né? O megawatt-hora, quem está entrando, vamos ver. Não, se for mensageiro, eu tava mandando mensagem, um artigo. Pode ser. Beleza. Desliguei aqui o WhatsApp. Eu tenho aqui, né, o que eu consumo e o que eu vou deixar de pagar, né? Então eu vou deixar de pagar para a Energisa, no valor da época aqui, 94 mil megawatt-hora, estava colocando ali o 270 megawatt-hora, tá legal? Então, 25 milhões. Tá? Esse valor aqui é um valor, acho que na época que eu fiz esse exemplo. Tá? Hoje você tem que pesquisar, ver quanto que ela está cobrando para a pessoa. E era um valor médio também, didático. Mas tudo bem, R$270 o megawatt-hora, né, vezes 94 mil megawatts hora no ano. Então, no ano, eu deixaria de pagar para a Energisa uma conta de 25 milhões de reais. Tá legal? E o que eu vou vender para a Energisa? Ou para a concessionária, no leilão aí, né, para qualquer concessionário? É aquela energia excedente, tá legal? Vezes o preço, né, que quando eu fiz também estava R$ 187 o megawatt-hora de venda. Então, eu vou deixar de pagar 25 e ainda vou vender 20 aqui, 19. Significa o quê? Que por ano eu teria uma economia de energia, né, em dinheiro, de 45 milhões e meio de reais. O dólar estava 5,23, transformei aqui, deu. Eu tenho uma economia anual, no meu fluxo de caixa anual, de 8 milhões e 700, né, mil dólares, mais ou menos. Tá? É claro que quando muda esses valores aqui, né, e aí faz parte de uma análise mais aprofundada, vai
de cenários, tudo, mas aqui tudo bem, a gente está usando valores fixos. Então, vocês entenderam isso? Eu deixo de pagar 25 mil, ainda vendo 19, né? Então, vai entrar para mim aqui 45 milhões no ano, que pelo câmbio aqui dá 8 milhões e 700 dólares. Então, essa é a parte positiva do fluxo de caixa. E aí vamos ver o investimento e instalação. Por que eu passei para dólar? Né? Porque joguei tudo para dólar, porque o preço, né, o valor, o valor aqui, né, para a gente calcular os custos, né, tá em dólar. Trazido para cá, mas vamos ver lá o valor. A turbina a gás está entre 1.300 e 3.300, né? Dólares por quilowatt instalado, por potência instalada. Aí eu venho fazer um investimento na instalação. É claro que, para eu deixar de pagar essa quantidade e ainda vender essa quantidade, eu preciso produzir o quê? Os dois. Então aqui vai ser o quê? Aquele 10,83 que eu estou demandando, que eu vou deixar de pagar, os 25 mil aqui, né? Mais os 12,2 que eu calculei aqui, né? Que é o que eu vou instalar para poder vender, para poder produzir aqui naquele ano 106.500 megawatt-hora. Então, tá aqui. A minha instalação, né, minha potência elétrica instalada vai ser aqui, eu coloquei 23 megawatts. Então, eu vou ter uma turbina a gás de 23 megawatts. Tá legal? É uma turbina comum, tá? Uma turbina muito fora do padrão, não. E aí eu fui lá, deu 1.000 e pouca, 3.300. Mais uma vez no meu cenário aqui, eu estou conseguindo comprar toda essa instalação a 2.300. Talvez se eu comprasse a 3.300, não sei se valeria a pena, né? Ou se eu conseguiria encontrar por exemplo, 1.500. Mas assim, o preço que me deram, né, o melhor fornecedor vai me fornecer 2.300. Fica simples, né? Eu multiplico aqui os 23 megawatt, 23 mil, né, vezes 2.300. Eu vou ter que ter no bolso de cara 52, né, 53 milhões de dólares no bolso. Que eu não estou considerando aqui o investimento. Operação e manutenção. Operação e manutenção é por energia gerada. Tá? Então não é por potência instalada. Mesma coisa, os 94 mais os 106 vai dar 201. Volto lá na tabelinha. Quanto que está na tabelinha? Deve estar 9. 9 a 13. Tá? Mais uma vez para efeito didático, né? Porque eu escolhi a média. Tá bom? Então, pega esse 201 mil aqui, né? Megawatt-hora. E aqui ele está por megawatt-hora, né? R$11 por megawatt-hora. Watt-hora. 11 dólares, desculpe. Então, o meu custo de manutenção, operação e manutenção por ano, é de 2 milhões aqui, 300 dólares por ano. Certo? Então, esse custo é recorrente. Ou seja, todo ano eu vou gastar essa grana. Como todo ano eu vou receber esses 8 milhões. Né? É receita, e aqui é a despesa anual, e aqui é a despesa de cara. Né? Data zero. Tranquilo? Já estou montando um fluxo de caixa, já vou montar o VPL. VPL. Qual que é a receita
a líquida aqui que eu tenho no ano. Eu estou recebendo na economia de energia, ou seja, aquilo que eu estou deixando de pagar, mais o que eu estou vendendo para a concessionária, menos o custo de operação e manutenção. Então, dessa forma, a minha economia aqui, anual, vai ser de 6 milhões e meio de dólares. É como se estivesse entrando todo ano 6 milhões e meio de dólares. Estou considerando a inflação aqui, né, de 10% ao ano, uma vida útil de 20 anos. E falo o seguinte, que eu consigo vender, em termos de valor atual, né, 12% do custo de instalação. Então essa é positiva também. Né, aqui está positiva. E essa daqui está negativa. E aí a gente volta lá para fazer o VPL. Os 6 milhões da receita líquida, né, que é o recorrente. Tá? 10% ao ano, durante 20 anos. Né? Então eu trago todo esse fluxo de caixa aqui para o presente. Né? Tiro os 52.900 que eu vou gastar logo de cara. Né? E coloco aqui mais de 6.300, 6.400, que seria o valor de residual, o valor que eu venderia essa usina, né, nos valores de hoje, como sucata, né, em 20 anos. Supondo que em 20 anos eu vou vender mesmo. Né. Posso chegar aí 20 anos e fazer outra análise e falar, ó, vou fazer um retrofit aqui e vou ficar mais 20 anos com ela, mais 15. Ah, então o meu VPL aqui, nos 20 anos aí, deu 8 milhões e 500. Então, já deu positivo, né? Já deu positivo. Já deu positivo significa que o meu investimento vale a pena. E aí eu fiz um payback simples aqui, não fiz nenhum payback muito... E nada, simplesmente dividir o custo de instalação pela receita anual, né? Falou que esse investimento está pago em 8,17 anos. Em 8,17 anos, o fluxo de caixa passa de negativo para positivo. Me interessa? Pode ser. É um dado de decisão. É um dado de decisão. Me interessa? Me interessa. Então tá bom. Então eu vou fazer esse investimento. Fiz uma simulação aqui. E aí aqui em 2021, lembra aquela história que eu falei do preço de venda que a gente busca lá na Câmara de Comércio de Energia Elétrica? Essa foi a variação em 2021. Chegou aqui a 50 e pouco, aqui, ó, por aqui. Tá? Depois subiu aqui para 580. Ficou um tempo. Aqui, esse patamar aqui que ficou constante, foi o começo, né? Por aqui, ó, na subida, foi o começo da crise hídrica, 2021. Ou seja, aqui estava valendo a pena, né? Por esse preço, a 580 ia jogar o VPL mais para o alto, né? E o payback mais para baixo ainda. É claro que eu não posso garantir, tanto que no ano seguinte, 2022, caiu bastante, quando passou a crise hídrica. E a última vez que eu olhei, fazer um mês aí, estava em 74. Né? Eu estou considerando 187 na minha conta. Um valor médio aí. Tá? Esse gráfico aqui é só entrar lá no site, quem precisa fazer pesquisa de preço de venda, né? É só entrar lá no site da Câmara de Comércio de Energia Elétrica que baixa isso aqui tudo em Excel. É uma fonte legal de referência. E aqui eu fiz uma simulação. Né? Joguei um preço mais alto, joguei um preço médio de 2021. Lembra, eu tinha considerado 187, mas se ele pega o preço mínimo de 2021, né, ele já ia dar um VPL negativo aqui, ó,
54 não preciso nem pensar nisso. Né? Se eu pensar aqui, 274, ou seja, uns R$ 90 a mais, né, por megawatt-hora, né, em cima daquele 187, ou seja, na média de 2021, lembra, eu tinha dado 8,17, ele cai aqui para 6,40. E se eu conseguisse vender ao preço máximo de 2021? Né, vou ficar 20 anos numa crise hídrica. 20 anos no preço da crise hídrica. É claro que é um cenário bem improvável. Né? Tanto que já acabou. Tá? Mas a 583 megawatt-hora, que é essa, é aqui, né? Quando o 274 está aqui, ó. Aqui, ó. 3 anos, meu investimento está pago. Faço na hora. E olha aqui, subir para 284, o VPL, né, já subiu aqui de 8 para 23. E para 583 ele já foi para 77. Opa, beleza, galera? Esse é o exercício que eu queria passar. Bem tranquilo, bem simples. Para análise de vocês. Tranquilo? Silêncio, hein? Professor, Nada, tranquilo, professor. Estou só observando aqui. Tá bom. Alguém ia falar? Alguém mais? Professor, Oi. me preocupa um pouco em conseguir os dados para conseguir fazer esses cálculos no trabalho, especialmente que eu estava pensando ali numa planta ali que não existe ainda. O senhor tem alguma sugestão de repente mudar o tema do meu trabalho ali? Deixa eu ver quem tá. Deixa eu voltar para a reunião para ver quem está falando. É o Júlio. Ô, Júlio. Não, mas você tem. Não, eu acho que você vai ter esses dados, sim. Artigo dá para aproveitar a informação de outras bases também, né? Não, é porque a primeira. Vamos lá. Entendi, eu acho que eu entendi sua dúvida. Você está falando desses valores de venda e compra, né? Mais no cálculo da produção da empresa, professor. Esse tem me preocupado um pouquinho mais em conseguir, sabe? Tá, você precisa desses dados aqui, ó. O que, no meu caso lá, o que vai produzir de energia e o que produz de calor, que daí entra aquela ideia lá das conversões que a gente tinha falado lá do poder calorífico e tal. Isso, entendeu? O que pode acontecer? De repente você tem aqui o quilowatt-hora por... o seu da Impasa, né, Júlio? Isso. Aqui, ó, que legal que dá para ver. Talvez isso vale para todo mundo também, né? O seu valor aqui não seja assim o total, não seja o que está nessa curva, tá bom? Aí o seu valor aqui, você pode conseguir literatura, é o seguinte: quantos quilowatt-hora eu preciso para produzir 1 litro de etanol de milho? Entendeu? Isso você vai... é uma maneira de calcular também, né? E quanto de energia térmica, né? Ele pode te dar esse vapor, ele pode falar assim, quantos quilos de vapor por litro. Aí você tem que ver a pressão e a temperatura do vapor. Eu acho que eu vou fazer eu fiz aqui na mão, eu acho que semana que vem eu vou ensinar, né, calcular o excedente de energia, por exemplo, no bagaço. Eu vou fazer um exercício desse, fazer um exemplo desse, do tipo um balanço de energia e um balanço de massa numa usina de cana aí. Ia ser legal, professor. Eu acho que eu vou fazer isso, porque eu acho que nesse ponto que dá dá um frio na barriga, principalmente de quem não fez termodinâmica. Tá? Então, talvez assim, quanto de energia elétrica eu gasto para produzir 1 litro de etanol? Tá? De milho, né? No seu caso é de milho. Tá? E quantos quilos de vapor, a qual pressão e temperatura
ou um ou outro também, talvez se for usar vapor saturado, que eu acho que usa vapor saturado, você sabe um, sabe o outro. Para produzir 1 litro de etanol de, de milho. Tá? Aí você dividiu pelo outro litro aqui, vai diminuir, você já tem o beta. Tá? Ou você faz o seguinte, você tendo esse valor, pega uma produção aí estimada, né, deles aí, coloca. Você sabe quanto se consome por litro, né, sabe de cada um, é só multiplicar pela produção, você tem esse valor. Dá para fazer os caminhos inversos, né? Exato. Perfeito. Perfeito? Claro que quanto mais aproximado do real, melhor para a sua percepção, né? Mas lembrando que é um exercício. Beleza? Show de bola, E professor. galera também aí, né? Quanto eu gasto de energia elétrica por quilo, por exemplo, aí do clinker? Né? Quanto gasta de energia elétrica por metro cúbico? Eu nunca lembro se celulose é metro cúbico ou se é tonelada. O que é, Júlio? A celulose, É, a celulose vai ser em tonelada, em professor. tonelada, né? Aí cavaco, biomassa, geralmente em metro cúbico por questão de umidade, né? Senão os caras mandam madeira molhada para É, nós. devolvi muita madeira molhada já, cara. É brabo. Eu devolvi a madeira fina, porque os caras aproveitavam a madrugada. Ah, daí E, a- e, mandava tudo. e a fina para o processo do Madepan, né, do aglomerado, você perdia tudo no descascador, porque ali eu precisava descascar. Putz. Aí o que a galera fazia? Né? Os terceirizados, porque a Duraflor não, como é que chama? A Florestal da Duratex lá. Tinha as da Florestal da Duratex, que era da empresa, aí o cara não fazia essa sacanagem, mas o cara que fazia lá, o terceiro que ia vender, esperava chegar de madrugada e mandava as finas. Chegava o caminhãozinho bem parceiro. Chegava o caminhão lá, o bitrem lá, alguma coisa assim, carregado. Mas assim, olhava as torinhas finas, a pontinha muito fina. Aquela ponta fina, quando passava no descascador, perdia tudo. Entendeu? A umidade o pessoal ainda barrava na portaria. O pessoal não deixava nem entrar, mas eu era supervisor de produção. Aí o pessoal porque a produção de Madepan, né? Madepan é um aglomerado mais sofisticado que tem. Tem hoje não, né? Eu estava lá na fábrica já faz uns 20 anos. Mas a mesma produção do MDF, né, ela precisa ela é igual até um determinado ponto, tá? Até o ponto que entra na linha. Aí que em uma linha vai picar e a outra linha você vai desfibrar. Mas você precisa, lá no pátio de madeira, você vai lá, descarrega e descasca. E o que sobra de casca você joga para a caldeira. E aí sobra mais ainda. Só que o cara, para levar de madrugada, que seja para desovar a produção dele, mandava as fininhas. As fininhas saíam tudo do descascador. Nem para mandar misturado o cara de pau, né, Não, professor? não, mandava misturado, né? Botava uma ali, dava uma disfarçada, mas o cara que estava operando o trator lá, que tinha um trator, chama Scandilog, né? Scandilog, ele pega uma caçamba de tora de 6 metros aí de eucalipto em duas garradas, né? E jogava no secador, no descascador. Coisa enorme. Mas é isso. A umidade já parava na portaria. Chegava lá, pesava o caminhão, tirava a amostra, ia pro laboratório. O cara da portaria já falava, nem entra. Né? Ou o preço é tal. Vai descontar tudo. Mas é isso aí. Então acho que todo mundo entendeu aí o conceito, né? Você tirar isso por unidade de produção, já te dá esse valor aqui. Tá? De repente você tem ali o valor, a quantidade de produção, ou mesmo para o seu trabalho você fala, é hipotético. Né? Só para lembrar, Ju, porque às vezes eu esqueço. Porque a produção de Madepan e de MDF é por metro cúbico. Eu contava por metro cúbico. Tá? Não por tonelada. E aí pode ser, a gente trabalha nisso, tá? Você consegue levantar. Oi.
eu estava analisando aquela fatura Ah, da apresentação ah, e lá encontrei o consumo elétrico, ele está em 9.974 gigawatts-hora, tá. certo? Ah, aí o E- quilo, o quilowatts, ele ah, está... Aí apareceu três situações: o quilowatts utilizado, o excedente e o não consumido na mesma fatura. Aí eu calculei, eu retirei os valores individual e tá. depois fiz a soma de todos eles. Tá, deixa eu- Pergunta. No caso, eu tenho os dados da parte elétrica, né? Para Aham, mim, o térmico, para fazer a comparação com o meu, sabendo que 1.000 toneladas vão gerar 30 megawatts, é a hora que eu faço a conversão ali naquela divisão. isso, isso. Você pode fazer. Qual que é o seu mesmo, Vanderlei? É O o meu é de plástico? indústria de plástico. Isso. Então, eu acho melhor, ao invés de você fazer o plástico, É o é. nosso, professor, é o nosso. Hein? É. Ao invés de concentrar na de plástico, concentra na de carvão. Uhum. Tá? Quanto de Então, energia. essa mesma máquina, né, Aham. ela pode fazer a produção de carvão, Não. porém, eu peguei dois modelos. Aham. Um que é bem em conta, assim, 45 milhões de mil dólares, e o outro é 700 mil dólares, assim, arredondado, né? Tá. Mas daí seria uma análise para cada uma delas, né? Então, mas o que você vai fazer é o seguinte: você vai pegar esse valor total e dividir pela produção dela, né? Elas devem ter produções diferentes. Certo. Aí você vai falar, é tanto, custa tanto por, por Então, tonelada? você mudou, né, Cleiton? A produção, A mas produ- acho que foi a produção baseado na energia elétrica. Sim, você tem. Que eu estou enxergando o seu? Estou achando que é melhor você começar pela usina de carvão. Então Uhum. você vai ver o seguinte: o quanto você consome de energia elétrica e de energia térmica, né? Ou quantidade de energia térmica que sobra do processo de carvão. Eu acho que Entendi. é mais legal você fazer do carvão, né? Da produção do carvão e depois ver o quanto sobra e vender essa energia lá para a fábrica de plástico. Ah, sim. Entendeu? O, Porque o final vai ser a indústria de plástico. A maneira como que ela vai chegar lá que vai mudar isso? isso na verdade, o final vai ser a indústria de carvão. Mas supondo que você é dono dos dois, né? Você pode decidir o seguinte: ó, que legal que pode ficar o seu, de vocês aí, faz a análise da de carvão, certo? Veja Uhum. o excedente, e aí você é dono das duas, tá bom? Aí você decide o seguinte: vale a pena você vender essa energia para a concessionária ou vale a pena você colocar essa energia elétrica na fábrica de plástico? Ah, sim. Ó, fica legal isso, hein? Entendi. Entendeu? Concentra na de carvão primeiro, depois você faz essa pergunta: ó, o que está me sobrando? Por exemplo, vai que na de carvão você tem energia sobrando, térmica lá, depois que sai do processo, que dê para você colocar uma caldeira de recuperação, ou seja, dá para você tocar uma turbina a vapor, tá? Certo. Se ela dá para você tocar uma turbina a vapor, o quanto de energia elétrica você vai gerar naquela turbina a vapor, beleza? Aí você tem ali um tanto. É mais ou é menos do que a indústria de plástico consome? Primeira pergunta, certo? Mas vamos supor que seja mais. Aí vem a segunda pergunta: vale a pena eu usar para zerar a conta, né, da usina de plástico? Ou vale a pena eu vender isso para a concessionária e pagar a conta da usina de plástico? Ah, sim. Uhum. Beleza? Entendi, beleza. Mais alguém? Professor, Oi, Jair. turbina a vapor Ah,
Ela é só vapor? Eu tenho essa dúvida, porque a gente estudou pela expansão do gás, Ah, movimenta as aletas e tem a potência. isso. Tá. Mas é só vapor? Então, eu tenho a turbina a vapor e tenho a turbina a gás. Elas são diferentes. Certo. Vapor eu vou ter que fazer um sistema onde eu vou aquecer a água a ponto dela virar vapor. Exato. Você precisa de uma Certo? caldeira. Isso. Caldeira. Preciso de uma caldeirinha. Isso. Tá. Tá? Não, beleza. O, Essa é uma dúvida mesmo. acho que tem alguma aula daqueles links que eu mandei lá, eu explico um pouco. Eu explico um pouco, não. Tem uma que eu explico ali as máquinas térmicas. Sim. Tá? Então, o motor a combustão, a turbina a gás e a turbina a vapor. A turbina a gás é o motor de combustão interna. A turbina a vapor é o motor de combustão externa. Tem uma caldeira e a caldeira faz a expansão. A caldeira, na verdade, ela transforma a água em vapor, né? Para jogar na turbina, e a turbina vai fazer a expansão desse vapor gerando potência. É o ciclo Rankine. Tá? O ciclo vapor é o ciclo Rankine. O ciclo gás é o ciclo Brayton. Tá? Mas se você quiser puxar ali algum daqueles links que eu mandei que está lá no grupo, eu não lembro de qual dia foi, tem alguns ali que eu falo. Alguns dos primeiros lá eu já mostro essas máquinas térmicas lá, como funciona. Mas você precisa sim de uma caldeira. Você precisa gerar esse vapor. Eu preciso gerar essa energia térmica Sim, para esquentar a água a ponto dela virar vapor, isso, certo? certo. 100 graus Celsius é o ponto, certo? Não, Qu- Quantos graus eu preciso? entendeu? Porque assim, ó, 100 graus é a pressão atmosférica. Você não consegue nem expandir uma turbina porque você vai entrar na pressão atmosférica lá. Você precisa gerar vapor, é uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Aí tem turbinas aí que normalmente o que eu tenho visto aí em usinas está lá por volta de 500 graus o vapor, que é um vapor superaquecido. Mas tem turbinas que conseguem tocar com menos também? Não, tem. Tem? Tem. Comerciais mesmo assim? Posso Sim, encontrar para comprar? sim. Tá, aí Mas eu vou o dimensionar. que você tem que dimensionar, na verdade, você não vai precisar dimensionar aí a turbina em si no primeiro momento. O que você precisa dimensionar é o seguinte: escolher qual, né, daquelas tecnologias que serve para o seu processo. Porque isso já está embutido no número beta ali, né, no parâmetro beta. Entendeu? Tá, entendi. Acho que entendi. Tá. Então já está embutido no seu parâmetro beta. Então pega a aula passada e dá uma revisada na aula passada também. Não, eu já vi, professor. Por isso que tem dúvida. Eu Não, tô quase lá com conhecimento. Assim. não, é isso mesmo. Tá? Mas assim, não é uma preocupação. É porque é assim, né? A água a 100 graus Celsius, né, ela vira vapor, ela vaporiza. Né? Na termodinâmica a gente fala que ela entra no estado de saturação. A 100 graus Celsius, né, a pressão ambiente, tá? 101 kPa. Mas, por exemplo, a turbina você vai ter que expandir. Né? Expandir significa tirar a pressão. Você não consegue tirar pressão menor do que a pressão atmosférica. Né? A não ser que você tenha uma bomba de vácuo na frente, mas já ferrou seu processo. Já. Né? Aí você trabalha aí em níveis de 10 atmosferas, né? Uma turbina com aí, né? Então 10 ATM. Você precisa colocar bastante energia. Tá? Que aqui no fim que a gente chama de entalpia, né? De entalpia, que depende da pressão e da temperatura no local. Mas a gente não entrou nessa discussão. O lance ali é ver o seguinte: aquele beta funciona para a sua demanda? Ah, funciona. Então é aquele beta que eu vou usar. Certo? Entendi. Obrigado, professor. Não.
Mas assim, a temperatura de vaporização, né, de saturação, ela depende da pressão. Quer ver o contrário acontecer? Quando você... Já ouviu falar que você não consegue bombear água a mais de 10 metros? Se a bomba tiver na parte superior, você não consegue succionar ela a mais de 10 metros de altura? Você consegue empurrar. Mas se tiver na sucção, você não consegue puxar mais do que 10 metros de coluna d'água. Sabia disso? Sabia não, professor. Se ela estiver do lado da sucção, o que acontece? Você vai abaixar ali, né, vai dar menos 1 atmosfera, né, então, os 10 metros ali. Aí o ponto de ebulição dela, né, conforme você vai tirando a pressão do lado da sucção, o ponto de ebulição, né, o ponto de saturação, ele vai diminuindo a temperatura até chegar e ficar igual à temperatura ambiente. Quando ele fica igual à temperatura ambiente, a água ferve ali a 20 graus Celsius dentro da tubulação. Aí vira vapor. O que é a explicação também, né, para cavitação, tá? Cavitação de bomba. Cavitação sempre depende do quê? Da pressão do lado de sucção, da perda de carga, da temperatura. Porque se você vê a cavitação, você está vendo a água ferver a temperatura ambiente, porque a pressão é muito baixa. Então tem os dois lados. A termodinâmica é bonita, cara. Termodinâmica é bonita. É mesmo, professor. Termodinâmica é o dia a dia. Assusta todo mundo, né? Todo mundo tem medo da termodinâmica. Mas a termodinâmica é bonita. Obrigado, professor. Nada, imagina. Tem 8 pessoas, só o Evandro. O Evandro avisou. Não vou nem chamar. Beleza, então, galera. Beleza, professor. Beleza, professor. Beleza, então um abraço aí. A aula foi rápida, mas acho que dá uma... Professor, ficou pro dia 4 mesmo a entrega a apresentação do material? O dia 4 eu não vou conseguir. Então a gente pode marcar pro dia... Talvez, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma apresentação preliminar no dia 30, né, semana que vem, e deixa a entrega final pro dia 11. Pode ser? Pode ser, professor. Tá? Quarta-feira que vem. Pô, beleza, aí ficou melhor até. Tá? Porque aí qualquer acerto, né, supondo que eu não consigo dar aula no dia 4, né, mas a gente consegue trocar ideia ali no grupo ou alguma coisa assim. Beleza? Fechou, professor. Fechou? Beleza, valeu, professor. Sobre o Evandro, ele tinha ido no hospital. Tá? Não, tá, eu não vou nem fazer a chamada aqui, não. Beleza. Beleza? Ele realmente lembrava, só que teve essa emergência aí. Tá joia. Falou então, galera. Já vou colocar lá no YouTube. Beleza. Valeu, professor. Falou, valeu. Obrigado, professor. Até mais. Um abraço. Valeu.